Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã, nesta terça-feira, dia 28 de julho, 17ª semana do Tempo Comum. Escutemos a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os que pertencem ao reino, o joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. Depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Jesus deixou as multidões e foi para casa. Vemos claramente neste versículo que Jesus deixa o povo, os de fora, e vem para casa. E é dentro da casa, da nova comunidade ali que se instala, da igreja nascente, que Jesus explica a parábola. Jesus sempre explica as parábolas para os que estão dentro, ou seja, para os que estão íntimos a ele. Por isso que o evangelista relata: seus discípulos aproximaram-se dele. Olha a intimidade aí, não só física, mas a intimidade também no sentido espiritual. Aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus, como mestre, vai nos explicar hoje essa belíssima parábola, tão conhecida, mas muitas vezes compreendida. Hoje, através da explicação da parábola do joio, nós somos convidados a refletir sobre a coexistência do mal, como também do bem no nosso coração e à nossa volta. Queres que vamos arrancar o joio? Sabemos que não. Joio e trigo crescem lado a lado. Nosso Senhor vai continuar com essa mentalidade no Evangelho. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no final dos tempos. Jesus continua defendendo na explicação a ideia que o joio não pode ser arrancado. Vamos compreender o joio. O que significa o joio dentro de nós? Vamos chamá-lo também de sombra. Quanto mais luz, mais sombra. Olha que frase potente e poderosa para nós hoje. Quanto mais luz, mais sombra. O próprio sol gera sombras. Enquanto estivermos no vale de lágrimas neste mundo, nós vamos estar mesclados de luzes e sombras. A sombra faz parte da personalidade. O joio é inerente a nós. Diz o Papa Francisco em uma de suas homilias: Jesus nos diz que neste mundo o bem e o mal estão totalmente entrelaçados e que é impossível separá-los e extirpar todo o mal. O Papa está fazendo uma homilia sobre este evangelho que hoje meditamos. Somente, diz ainda o Papa, Deus pode fazer isto e o fará no juízo final. Então, joio e trigo, lado a lado. Estão lado a lados. A sombra é o que nós reprimimos em nós mesmos. O joio é aquilo que frequentemente negamos. Negamos através de vários mecanismos. Por exemplo, a mentira é uma forma de negarmos o joio em nós, ou a sombra em nós mesmos.
A mentira é tudo aquilo que não queremos trazer para a luz, para que não percamos a nossa máscara social que temos, ou para não magoarmos alguém. Só que isso nos torna pessoas postiças, hipócritas. Nosso Senhor não tem intimidade com os hipócritas e não tem paciência. Nosso Senhor tem paciência com ladrão, com prostituta. Inclusive, ele vai dizer: os ladrões e as prostitutas podem vos preceder no reino dos céus. Mas Jesus não tolera as pessoas que não aceitam a sua verdade interior. Os hipócritas, o que é que eles fazem? Eles desfilam uma imagem social, que são bons, mas internamente sabemos que são sepulcros caiados. O sepulcro por fora está pintado, belo, bonito, é uma obra de arte, mas por dentro há o quê? Podridão, cinza, ossos. Então é importante que nós entremos em contato com a nossa sombra, com o nosso joio, não neguemos. Quando um dos cônjuges trai um ao outro, é muito comum que no primeiro momento haja uma negação. E o que causa muita aflição também é quando um deles diz assim: se pelo menos ele assumisse, se pelo menos ele ou ela falasse o que aconteceu, mas mente. E se ele falasse naquele momento, seria algo grandioso. Por isso, eu reconhecer o meu joio não significa que naquele momento eu estou me anulando. É nobreza reconhecer o erro. É uma pessoa amadurecida, ela pede perdão. A pessoa imatura não reconhece o erro. Fica o tempo todo negando. Isso não é maturidade, não significa que essa pessoa seja integrada. A integração é o reconhecimento também daquilo que nós somos. Vamos fazer um exercício hoje para que entremos em contato com o joio. É muito importante. Os padres do deserto faziam muito esse exercício, entrar em contato com a sua verdade, com os pecados capitais. O médico precisa saber dos sintomas do paciente. Então, nós precisamos entrar em contato com aquilo que nós somos para que o médico saiba o que tenhamos. E nós mesmos também. Nós nos disfarçamos até para nós mesmos. O processo de cura se dá no primeiro momento que se reconhece a dor, o sofrimento, a doença. 50% do tratamento começa quando eu reconheço a minha doença. É muito importante levarmos em consideração a aceitação das nossas mazelas, do nosso joio. Provavelmente você tem alguma emoção reprimida, provavelmente você tem algum trauma aí dentro de você mesmo. E para dissolver tudo isso, para que você entre em contato com tudo isso, para que você faça as pazes com o seu lado sombrio, eu gostaria que você escrevesse num papel todas as suas emoções reprimidas. Todo ser humano possui joio dentro de si também. E trigo. Todo ser humano possui sombra. É preciso deixar que o joio cresça ao lado do trigo. Assim nós nos tornaremos pessoas mais felizes, mais alegres, mais verdadeiras e mais íntegras quando entramos em contato com esse nosso lado sombrio. Por isso, entre no seu quarto e escreva os seus desejos mais obscuros. As mentiras, suas hipocrisias, seus flagrantes que você sabe e Deus. As mentiras que você viveu ou que você quis viver, escreva os seus traumas, aquilo que você teve. Escreva sem filtro nenhum, só você lerá isso, só. Depois você vai queimar. Você se surpreenderá como a quantidade de sombra que você tem é grande e que está negada. O joio é grande, é muito.
quantidade é muita. Tente se reconciliar com o seu joio, com o seu lado sombrio. Tente ter misericórdia, sem julgamento. O joio não vai deixar de existir por causa disso. A sombra não vai deixar de existir, mas o joio vai emergir para a luz, para a verdade. O joio vai deixar de ser negado. Isso é uma libertação. Você agora vai se compreender sem se julgar. O julgamento é a pior coisa que podemos fazer conosco. Nós julgamos o outro porque negamos o nosso joio, a nossa própria sombra, não entramos em contato. Pois bem, irmão, a cada momento nós mesmos nos tornamos os atores do nosso próprio julgamento, segundo o que estamos escutando, o pai da mentira ou o filho do homem. Jesus, no Evangelho de hoje, faz uma explicação alegórica. Há 7 alegorias no Evangelho que acabamos de ouvir. A primeira alegoria é esta: quem semeia boa semente é o Filho do Homem. A segunda, o campo é o mundo. A terceira, a boa semente são os filhos do reino. A quarta, o joio são os filhos do maligno. A quinta alegoria, o inimigo que semeou o joio é o diabo. A sexta, a colheita é o fim dos tempos. E a sétima e última alegoria, os ceifadores são os anjos. Quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. Claro, ele é a palavra, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a verdadeira semente, semente esta que foi sepultada no coração da terra e emergiu na ressurreição. Como Jonas esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites, assim ficará o Filho do Homem no seio da terra. O campo é o mundo representa a humanidade, criada por Deus, em um estado de bondade original, mas dividida por uma ação subsequente do demônio, que introduz o joio. A boa semente são os filhos do reino, são aqueles que ouvem a palavra e produzem fruto. O joio são os filhos do maligno. Nós vemos que o homem se torna filho daquilo que escuta. Se escuta a palavra, se torna filho de Deus. Se escuta a mentira da serpente, torna-se filho do maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. Diabolos significa o que divide. Satanás está sempre dividindo. Por isso que nós somos meio que fragmentados, o joio e o trigo dentro de nós. Então, desde o início, o diabo substitui a verdade como mentira. E a colheita é o fim dos tempos, ou seja, o julgamento final. É aí que a semente se torna pão. Os ceifadores são os anjos são mensageiros. Ângelos, em grego, significa mensageiro. Aqueles que anunciam a palavra, e esta palavra hoje, aqui e agora, que nos julga e nos justifica. O julgamento final já começa hoje. A realização do que nós fazemos hoje vai ser amanhã, será amanhã. Mas o que nós fazemos hoje vai determinar o julgamento de amanhã. Por isso, amado irmão e irmã, que hoje, neste dia, nós entremos em contato profundo com o nosso joio, com a nossa verdade também, né? E com o trigo, que onde existe o pecado, que superabunde a graça, que onde exista o pecado, que possa emergir cada vez mais a graça. Então, faça o exercício de fazer com que o joio entre em contato com a luz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.